Com ele aqui, BenDev Júnior. Bom dia, meu querido. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado também por estar recebendo a gente. Se apresente aí pra galera, o que você faz? Prazer, pessoal. Sou BenDev, como ele comentou. Hoje sou Tech Lead em uma multinacional também. Tenho chamar Tech Influencer, né, que é basicamente compartilhar conteúdo hoje sobre tecnologia na internet. Então, a gente está aí há mais de 5 anos nessa área, compartilhando conteúdo, compartilhando as experiências e todo esse conhecimento, né? Cara, é uma novidade para mim. Eu sou meio, ainda nas redes sociais, essas coisas, eu ainda sou meio devagar. Mas, isso, Tech, o que você falou? Tech Influencer. Tech Influencer. O que seria isso? Explica pra galera. Perfeito. Tech Influencer basicamente é uma junção de técnico com influencer, né? Então a gente misturou um programador, um técnico com influencer, que é focado mais na tecnologia mesmo. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as verificações de Instagram, de TikTok. É possível qualquer pessoa ter a verificação? Perfeito. Hoje, cada rede social tem seu critério, né? Sim. O Instagram, ele tem alguns critérios dele, o TikTok os deles e assim por diante. Por exemplo, o que remete muito à verificação hoje, as pessoas não entendem, é você ter sua informação homologada em um único lugar. Isso é muito importante. Por exemplo, tem um site seu falando sobre você, uma matéria específica, o que dá muito valor hoje também é matéria em jornais, parecer com você, por exemplo, aqui dando uma entrevista. Sim. Então, isso é uma coisa que eles tendem muito, porque quando alguém verificar a sua rede social, eles pegam o seu nome, jogam no Google e verificam, beleza, quem que é você? Tem alguma informação sua, etc. Então, acaba que hoje as redes são conectadas, a gente chama de Web 2, que é basicamente, a sua rede, ela é conectada com outras redes. Sim. E se caso tiver conexão, quer dizer que você não existe na rede fora. Então, isso acaba aprovando ou não uma verificação para você. Então, a pessoa ela tem que sim estar, vamos colocar assim, sempre em evidência, ali, aparecendo em algum lugar. Sim, tem que estar. Isso é meio que padrão. Ô Fábio, sabe, com uma curiosidade, eu sou, pra quem não sabe, eu sou amigo pessoal também do Júnior e a gente tem uma relação e pra quem vê essa carinha aí barbuda, não sabe a idade que ele tem, viu, Fábio? Quantos anos você tem? 20 e poucos? Eu tenho 24 anos, sou de 98. Cara, eu falei pra ele comentar sobre a idade dele, porque tem hoje em dia, nessa era digital, a gente vê aí as crianças crianças e jovens super ligados com isso. E acho interessante porque o Júnior, ele começou praticamente adolescente, na época de adolescente, a começar a trabalhar com isso. Então, assim, eu acho interessante você que tá em casa assistindo a gente, você pai, mãe, tio, tia, que vê o seu filho, de repente, assim, familiarizado com isso, procura entender mais sobre que às vezes ele pode se tornar uma pessoa assim como o Júnior, um tech influencer. Sim, Giovanni, porque até o Júnior pode falar também, assim, a pessoa nasce com esse dom. Ela já vem, provavelmente ele já foi aprendendo sozinho, né, algumas coisas. Autodidata, né? Autodidata. Cara, se você vê seu filho já mexendo em alguma coisa, opa, eu não sei disso aí, mas como é que ele tá mexendo se ele nunca aprendeu? Cara, procura. Incentiva a pessoa, a criança a fazer isso. Eu sempre fui assim, que eu digo, pra música. Minha mãe, pianista, meu pai sempre gostou de percussão, tocou música, sempre dançou. Eu sempre tive um ouvidinho pra música. Então assim, cedo eu já brincava com o piano, eles fizeram com que eu fizesse o piano, aprendesse a tocar. É o que eu falo. Provavelmente é como eu falo, desde cedo. Isso não me espanta porque quando a gente já fala com as pessoas que desenvolvem site, eles já vêm de criança, cara. Sozinho eles aprendem a mexer. Do nada ele já tá sabendo mexer em tudo. Como que foi? Perfeito. Fala aí. Ó, como que iniciou a minha carreira, basicamente? Comecei nos meus 15 anos de idade programando em um celular. Eu não tinha computador. E é muito curioso que o pessoal acha que eu nasci numa família rica, mas eu não nasci. Nasci numa família pobre, a gente não tinha basicamente... A minha família meio que passou por uma crise e perdemos tudo, então meu pai teve que se virar com as coisas, etc. Eu tinha um celular e um sonho, basicamente. Então eu comecei pelo celular programando, estudando sozinho, não tinha professor, não tinha nada. Caramba. E no celular eu construía site. Do próprio celular. Pô, você construía site no celular? Pelo celular. Eu pegava um aplicativo que lia o código e eu codificava os sites pelo celular. Caramba! Obviamente, né? Eu ganhava dinheiro com isso, eu era mecânico, então de mecânico eu fui programador. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, eu quero focar nessa área. Ele falou, cara, será que vai dar certo? Você está bem como mecânico já, isso eu tinha meus 16 anos de idade. Pô. Eu bem cedo trabalhava já. Tá bem como programador, vai dar certo isso? Eu falei, não sei, vamos tentar.
E o meu pai quer incerteza, pô, filho, se não der certo, eu falei, não, pai, vamos tentar e tal. Preocupação de pai. Tipo, hoje em dia eu entendo ele, tá? Sim, hoje em dia eu entendo ele. O pai sempre sabe. Aí eu conversei, ele me deu aquele tranco inicial pro meu notebook, eu comecei a sozinho estudar. Aí eu percebi que eu trabalhava um mês como mecânico, não ganhava que eu trabalhei uma semana como programador. E trabalhava meio período ou menos. Caramba! Aí um dia eu cheguei e falei pro meu pai, porque eu morava com ele. Eu falei, pai, eu vou sair da mecânica. Ah, mas... Falei, ó, tá aqui meu extrato bancário. Eu recebo muito mais trabalhando como programador do que eu trabalhei em casa. Aí ele respirou, beleza. Passou um tempo, basicamente, quem bancava comida em casa era eu. Quem pagava a luz de casa era eu. Então tudo que pagava em casa era eu. Aí meu pai já aceitou e foi com o tempo. Então, hoje em dia, quando eu falo com alguém, o pessoal me chama, você com 24 anos de idade é líder técnico, que é basicamente eu lidero uma equipe hoje. Tenho 24 anos de idade e tem pessoas que têm 40 anos e estão sob minha conduta lá. Caramba, que entendeu? legal, cara. Porque acaba que a gente teve essa experiência. Inclusive, uma curiosidade, eu não sou formado, estou me formando agora. Cara, é autodidata, é o que eu falo de você, Giovanni. Estou me formando agora. Porque eu aprendi sozinho, aprendi muita coisa sozinho, muita coisa mesmo. E num celular. Pelo celular, ensinando pelo celular. Hoje em dia a gente já está bem mais estruturado. Sofisticado, né? Mas, cara, que interessante, né? É muito bom, né? Acho interessante. É o que eu tava falando, assim, acho que vai de uma parte do incentivo, assim, da família, né? Não achar que às vezes é só uma coisa, balela, é brincadeira, é só... Tudo bem, tem essa parte da diversão, do entretenimento hoje. Mas tudo tem isso aí. Mas a gente percebe que o mundo tá se digitalizando, vamos supor assim, né? A gente viu aí as evoluções de TV, agora é streaming, é internet, tudo interligado. E felizmente ou infelizmente, acho que tem coisas boas, claro, sim, nisso tudo, mas também tem coisas ruins. O que importa é assim, a gente saber as escolhas quando a gente já é adulto, saber as escolhas que a gente vai fazer, e quando a gente não é, por exemplo, a criança e adolescente, os pais monitorarem tudo isso para que isso se desenvolva para uma coisa boa, né? Então, uma pergunta, já que você tocou nisso aí dos pais saberem. Existe algum... Eu faço a pergunta porque eu não sei, não entendo. Existe alguma maneira do pai e a mãe observarem tudo o que o filho olha no celular, tudo que o filho olha no computador? Perfeito. Isso é uma matéria minha bem recente, inclusive, sobre isso. Que eu falava sobre isso e repercutiu bastante. O que acontece? Hoje, de fato, muitos pais deixam a criança avulsa e não é o correto. Justamente. A internet, a gente sabe que existem pessoas más em qualquer lugar, embora eu ame a tecnologia, mas não vou defender todas as pessoas. A gente não pode falar para todo mundo. Existem algumas maneiras que a gente pode evitar. Por exemplo, vou dar um celular para uma criança, beleza, coloca limites. Um exemplo muito específico, no Google, quem usa Android, quem usa celulares que não é iOS, você pode configurar o seu celular para chamada, como que eu posso explicar aqui de uma maneira mais clara? Basicamente, family friend, sabe? Que é você pegar o celular da criança, você configura o e-mail para ela não poder acessar sites adultos, ela não pode acessar conteúdos errados. Então, isso o Google e o Android já configura para você. Agora, em relação à rede social, a gente não tem como muito controlar ainda. Não existe ainda um filtro por completo, infelizmente. Então, por exemplo, o TikTok não tem um filtro lá para criança. O filtro é você pegar o celular mesmo, ligar o pai pegar a mãe, celular pegar lá e ver, monitorar uma coisa que você pode fazer é ver as curtidas. Você pega o celular, tem a aba de curtidas, ver o que a criança curtiu, conversar para entender, falar, isso aqui não tá certo para você, ou evitar, por enquanto, algumas redes, porque de fato é muito perigoso. Eu vejo algumas redes assim que eu fico denunciando pessoas porque não faz sentido. Eu sei porque eu conheço, não cito nomes, não vou citar nomes, mas crianças... Até, eu fiquei sabendo essa história, uma criança de 10 anos de idade e um cara de 20 e poucos anos conversando com a criança. Infelizmente. Isso aí, cara, chega a dar uma raiva. A menina com 10 anos, cara, e o cara dando em cima dela, dá vontade de dar um murro na cara desse cara e quebrar ele no meio, velho. Em alguns casos as crianças são bem inocentes, né? Sim. Então, assim, algumas já são mais espertas, mas nem todas são. Então, por isso eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui e até acho que incentivar também quem está assistindo de casa, que gosta disso, dessa área. O Júnior estava comentando que ele começou, a família dele era humilde e tal. E de onde ele começou? Porque aparentemente todo mundo acha que de repente ele é daqui do grande centro. Ele não é, não. Então tem oportunidade para todo mundo em qualquer lugar que você mora. Ele é de Poconé, tá? Ah, de Poconé. Sou poconeano, isso aí é cara. Bom demais, cara. Eu nasci em Poconé, né? Fui até, eu acho que uns 2 anos atrás eu morava ainda lá. Eu sempre trabalhei em home office. Pra você ter ideia, até hoje, nunca pisei no escritório pessoalmente, assim. Pra assinar contrato, nada. Cara... Hoje tudo online. Meu CLT hoje em dia é tudo
via online. Então, eu acho que eu vou no escritório que eu trabalho hoje, depois de 1 ano e pouco, vou presencialmente mês que vem. Só pra conversar com o pessoal que eu gosto mesmo lá. Então o pessoal tá vendo você agora aqui. Eles estão me vendo pessoalmente agora aqui, de corpo completo. Então, a tecnologia inovou muito. Uma coisa, inclusive, que esses dias eu postei na rede social e foi muito discutida, foi sobre a política, por exemplo. Sim. Eu comentei, falei, se a gente tivesse uma tecnologia bem estruturada, que o Brasil não tem, esses dias lançaram o Caixa Tem e colocaram pra mim uma fila de espera. Gente, a tecnologia, porque eu vou esperar, tipo, caixa ali. Eu fiquei muito indignado com isso. Então a gente vê que o nosso Brasil ainda está um pouco atrás da tecnologia. Embora tenha muitas pessoas boas, a gente está muito atrás. É uma tecnologia que, inclusive, já foi utilizada, essa tecnologia fora de outros países, não lembro o país de cabeça agora, é o blockchain. Não sei o que é isso. É como se fosse um método de inteligência artificial. Só que como que funciona? Por exemplo, você votou, você gera um contrato, que é impossível ser alterado. Se alguém alterar esse contrato seu, ele vai ser modificado, não precisa ver o histórico de log. Então, basicamente, você consegue ver todo mundo que votou, todo mundo que alterou. Então, ia ser impossível ver alguma fraude, ia ser impossível provar, falar assim, não está errado, não tem como errar. Entende? Então, existe muita tecnologia que o Brasil ainda não investiu, que eu vejo ter muito futuro. Por exemplo, a inteligência artificial. Hoje em dia, nos esportes, muitos jogadores de futebol usam uma roupa que tem sensores, e a partir desses sensores, a gente consegue ver o quanto desempenho aqueles esportistas têm. Isso é inteligência artificial, isso é tecnologia. Existe N maneiras, por exemplo, a Nike lançou recentemente um tênis que usa tecnologia e inteligência artificial. Eles conseguem ver o quanto que você pisa e gerar para você um impulso maior para você poder correr mais, para você poder ter um calçado melhor. Cara, Giovanni, eu já vou falar o seguinte, estou aqui ao vivo para todo Mato Grosso, Brasil, mundo, porque a gente está no YouTube, no Facebook, na TV Mato Grosso, canal 27.1, na Sky para todo Mato Grosso, canal 327. Estou convidando você para ir para o nosso Moonlight Talks, o nosso podcast, porque isso é um assunto interessante. E outra, eu já vou, aqui mesmo, já vamos fazer um corte aqui desse pedaço que ele falou da política, que eu achei massa, cara, isso aí, já estou convidando você. Tem muito mais. Você falou que você lançou uma matéria, falou alguma coisa sobre isso. Sim, isso. Tem uma matéria minha que saiu, essa que foi matéria, não foi o que eu publiquei, foi uma matéria que eu dei uma entrevista e republicaram em vários jornais, que eu falei sobre as urnas eletrônicas serem seguras ou não. Então, eu peguei as urnas e validei segundo a visão de programador. Beleza? Ignora o lado político, ignora a posição política aqui, é o lado de programador, meu profissional programador, que tem mais de 5 anos de experiência. São seguras? Então, não vamos ter tempo para falar isso não. Não vai. Quem quiser saber disso aí, começa a seguir o nosso canal no Instagram, tá lá, Lutando por Mato Grosso, Moonlight Talks, que nós vamos convidá-lo e bem próximo nós vamos levar ele lá, aí nós vamos falar disso aí lá. Porque Perfeito. Agora nós não vamos ter tempo, e é um assunto grande, assunto e é onde legal. eu gosto e eu vou querer comentar e não vamos ter tempo para falar. Mas meu querido... Só um gostinho, a gente vai colocar lá no Instagram do Moonlight Talks, do Lutando por Mato Grosso, um trechinho lá nos stories. Você que quer saber um pouquinho mais sobre isso, entra lá nos stories do Lutando por Mato Grosso, que a gente vai colocar um pouquinho aqui do Júnior falando sobre isso. Então já acessa lá Lutando por Mato Grosso. Acessa também, eu vou pedir para os meninos colocarem o Instagram aí do Júnior também, que é o @BemDevJúnior, já para você conhecer um pouco mais do trabalho dele aí na telinha para vocês, tá? E aí, Fábio, já quero deixar aqui o meu beijo e tchau pra vocês aí de casa. Muito obrigado por todo mundo que mandou mensagem pra gente no YouTube. Ó, tá aí na tela pra vocês o Instagram do Júnior. Acessa lá depois. E tá ó, bom? Muito obrigado, Júnior, por você ter vindo no nosso programa Lutando por Mato Grosso. Já está mais que convidado para o Moonlight Talks, que é o nosso podcast, tá? É uma extensão daqui, que aqui a gente não pode falar tudo, mas lá a gente pode falar o que quiser e tudo. Perfeito. Obrigado de verdade. Obrigado pelo convite. Se quiser chamar, pode me chamar aí, a gente está agradecido. Tamo junto, meu querido. E quem vai finalizar o nosso programa de hoje é a nossa campeã, Ana Gabriela. Ana Gabriela, gente, beijo no coração de todos vocês, obrigado pela audiência e ela vai terminar o nosso programa. Manda um beijo. Manda beijo e dá o tchau que a gente falou. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Uau!